Então, com todas essas alucinações que a gente vive no dia a dia, ou interpretações que a gente dá a cada evento. É isso? Eu vou te falar um negócio interessante. Eu tenho 2 pacientes, um aqui e um em Salvador, extremamente interessantes. Um é pós-doutorado em matemática pela UFA. A vida dele é falar em matemática e raciocinar cartesianamente. Um dia ele entrou em delírio comigo no divã, que ele começou a filosofar coisas tão lindas que quando eu interpretei para ele depois, ele disse: não foi eu. E quem presenciou foi eu. E o outro, um paciente daqui, que nunca na vida pensou em somar 1 mais 1, e que, quando entrou num delírio por causa de uma febre extremamente alta, e eu fui na casa dele, porque a mãe me chamou, eu acompanhei essa febre, ele começou a falar em processos matemáticos tão lindos que eu nunca vi. Seno, cossenos, área disso, área daquilo, circunferências, assim, em minha frente. E eu fiquei embasbacado com o cara está falando. Depois que a febre reduziu, depois que a gente entrou com dipirona umas 2 vezes, não, a mãe dele entrou com dipirona, porque eu não sou médico, ele abaixou 2 horas depois, porque ele estabilizou com 38,5, alguma coisa assim. Ele começou a falar normalmente, eu falei para ele isso, ele disse: mentira sua. A sorte é que a mãe dele estava junto e a gente conversou com ele e disse: quer dizer, tem alguma coisa, como você teve processo de odontológico, você foi neurologista, tem alguma coisa a mais, né, nessa coisa da vida da gente que interrompe. Patanjali foi precursor da yoga, do Yoga Sutras, perdão, da yoga clássica, onde ele trabalhou os Yoga Sutras, isso há 2.500 anos atrás. Ele dizia que a expansão de consciência se dá a partir de dores muito fortes, febres muito fortes, raízes e o acreditar em Deus, ou seja, se transportar para um grau qualquer de sugestionabilidade, né, que você se projeta num encanto qualquer, né, e você abre um canal de relação com algo qualquer, né, que a gente pode entender como outro universo, que você se situa nele e você começa a trafegar com esse espaço que você se sente lá e você se permite estar lá. Isso é cultural. Né? Agora, tem ligações extremamente interessantes, né, que a gente se propõe a isso. Né? A droga é uma delas. Né? O ayahuasca, você vê que existe um componente, 2 componentes no ayahuasca, que as pessoas se sugestionam de uma maneira tal que você olha para os olhos e a pessoa não está aqui, está em outro lugar. Né? Então são situações e situações. Né? Essa dor de cabeça foi fantástica, a minha de Glavato foi fantástica, o cara que fala sobre matemática e o outro que não fala, você vê situações que o cara não usa droga, hein? Esse cara daqui não usa droga, já usou muito tempo atrás, não usa droga. Ele teve uma febre muito forte. Quer dizer, tem um algo na gente que a gente não consegue explicar. O que eu estava falando o que Freud estava falando no início, que tem um ponto de relação onde não se consegue ultrapassar e é uma coisa mais que clara que no dia a dia da gente a gente vê situações que a gente não consegue explicar, cara. Tem coisas que são extremamente interessantes, não dá para ir. Esse diálogo que você está tendo aí, né, saiu na revista super interessante de novembro de 2014 e eu coloquei aqui a frase que eu acho que é impressionante. E isso é a colocação de John Kovac, um astrofísico de Harvard. E essa matéria foi publicada na revista super interessante. E ele diz assim, a explosão que deu origem ao universo não foi uma explosão, ainda é uma explosão. O Big Bang continua Big Bangueando, porque o cosmos continua expandindo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, que eu estava na escola e que eu ouvia falar de Albert, e que
a gente dizia que o universo, na linguagem de adolescente daquela época, o universo estava se elastecendo. Isso eu me lembro. A gente falava que o universo estava elastecendo. Aí, dentro de todo esse diálogo que a gente está tendo, né, do nosso micro para o macro universo, e dentro desse macro universo entendemos toda a forma de inteligente que habita os universos. Esse cara, eu fiquei impressionado com a colocação dele. O Big Bang continua Big Bangueando, porque o cosmos continua expandindo e cada vez mais rápido. Vivemos dentro de uma explosão controlada. Somos, aqui que eu achei impressionante a colocação dele, somos tão parte do cosmos hoje quanto na época em que estávamos todos juntos, ali, naquela ponta de alfinete. Serve para lembrar, isso que está dizendo um físico lá de Harvard, serve para lembrar que não somos meros observadores do universo, somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Então, essas experiências nossas, né? E eu acho que foi isso que Freud e Jung, o Freud e Jung, lá no início do século XX, né? No final da década de 19, do século XIX, início do século XX, ele já estava vendo isso. Essa consciência que o John Kovac diz aqui, né? Somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Eu achei isso profundo, de uma visão de um físico. Então, esse nosso relato, quando você estava falando, eu fiquei maravilhado, o seu relato, né? do contato visual que você teve. Eu fiquei, o meu mundo mental começou caramba, eu fiquei, porque eu estava conversando com ele antes, né? Como ele é psicanalista, conhecedor de Lacan, de Freud, de Jung, né? Ele disse, pô, ele tem esse relato, que coisa impressionante. Eu fiquei até imaginando, imagine se Freud e Jung tivessem um contato imediato, e se mudar todo o conceito de Freud e de Jung. E aí, eu estou tendo o prazer de conhecer ele agora, né? Disse, pai, ele teve essa experiência, e eu fico imaginando o impacto emocional que ele teve, né? De ter tido essa percepção. E aí, quando você começou a narrar agora, aí eu comecei a lembrar desse físico, desse John Kovac, que eu coloquei aqui no meu texto, né? E isso para mim é impressionante. Somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Só que a gente não tem essa consciência, porque nós vivemos ainda em uma linha de irracionalidade. Não é? De irracionalidade. É aquilo que nós chamamos, dentro da psicologia transpessoal, nós temos uma visão muito na horizontalidade e não ainda na verticalidade. Nós estamos saindo da horizontalidade fazendo isso para a verticalidade da nossa consciência. Com todo respeito, existe uma grande diferença entre motoqueiro e motociclista, não é? Eu apenas só vou citar um exemplo, eu poderia pontuar outras questões. Salvador, né? Eu vou me ater a Salvador. Eu fico imaginando, eu tenho um amigo que estuda psicologia e disse, olha, eu vou propor a você que a sua tese de mestrado na área de psicologia procure analisar quantos neurônios tem na cabeça de um motoqueiro. Quantos neurônios tem na cabeça de um motoqueiro? Porque o que esses caras estão fazendo em Salvador, isso seria uma irracionalidade impressionante. Eu não estou generalizando, mas simplesmente eu fico até brincando. Eu quero entender o que se passa na cabeça de um motoqueiro. O ônibus está andando, o meu carro estava parado aqui, isso eu vejo constantemente em Salvador. O meu carro parado aqui na sinaleira, o ônibus aqui, o sinal abre. O cara na moto, ele simplesmente fez isso aqui assim, ó, cruzou na frente do ônibus. Coisas absurdas. Aí eu fico dizendo, o que isso é uma irracionalidade. Ele colocando a própria vida dele, né, em jogo e colocando a vida de outras pessoas. Aí eu fico brincando com o Cleidmilson, um amigo meu, eu Cleidmilson, estude o que se passa na cabeça de motoqueiro, de motorista, de todo mundo. Mas eu estou me atendo
a motoqueira em Salvador, que eu estou vendo isso no dia a dia. Eu disse, meu Deus. Então, nós somos parte do universo, mas só que a gente não tem essa consciência. Por que não temos ainda essa consciência? Porque a nossa percepção desse organismo vivo que é o universo é muito pequena. É muito pequena. Quer ver um exemplo, Antônio? Aquele documentário Quem Somos Nós? Assistiu o documentário? O documentário Quem Somos Nós? Tem aquela parte dos índios, né? Que chega no mar, como chega a esquadra de Colombo, se eu não me engano, ele vê a 2 quilômetros de distância os índios, a esquadra de Colombo, só que ele vê ondulações, ele não vê os barcos, ele apenas vê ondulações. Aí o cientista, né, o Amit Goswami, que é um dos comentaristas, o indiano Amit Goswami, ele vai dizer que o cérebro dos índios, naquela época, ele não tinha um registro dos navios, ele apenas só via ondulações. Com o passar do tempo, com a aproximação dos barcos, foi que ele começou a ter um registro. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu quero fazer isso no teste na prática. Isso eu vi no documentário. Aí eu resolvi fazer na prática. Sabe o que foi que eu fiz? Eu disse, caramba, eu quero ver como é que funciona isso. Sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei, você tem esse registro, ele tem esse registro, nós temos um registro, mas a sua filhinha não tem um registro. Um exemplo, eu peguei aquele aparelho, lembra daquele aparelho que a gente desligava, se usava na parte de eletricidade? Disjuntor, a chave? Disjuntor, que era de lousa, que tinha 2, sabe? Guarda mental. Que a gente puxava. Eu ainda tenho aquele troço antigo. Se eu pegar isso, se eu pegar esse aparelho que nós sabemos que é, porque a gente tem esse registro, e se eu der a sua filhinha e perguntar a ela, eu dou, olha, toma isso aqui, ela vai dizer, tio, o que é isso? Ela não tem um registro. Ela não tem. E eu fiz isso com um menino, com meu sobrinho de 10 anos de idade. Eu dei a ele. Quando eu dei a ele, ele disse, meu tio, o que é isso? Eu disse, eu quero que você me diga o que é. Ele disse, eu não sei, não faço a menor ideia do que seja. Aí foi que aí eu disse, que coisa impressionante. A gente tem um registro, porque nós sabemos que conhecemos, temos o conhecimento. Ele não tem um registro porque aquilo está fora da sua percepção. Então imagine que neste espaço, aqui é um espaço tridimensional, 3 dimensões, não é? 3 dimensões. Então no momento, não é? Se aqui é uma terceira dimensão, aí vem alguém, não é? Vem alguém de uma 4ª dimensão e joga um objeto na nossa terceira dimensão, a gente vai ficar espantado. E disse, opa, de onde é que veio esse objeto? Caiu da onde? A gente não viu, mas a 4ª dimensão existe. Aí essa mesma pessoa que colocou o objeto na terceira dimensão, que é a nossa altura, largura, dimensionalidade, esses mesmos indivíduos do universo paralelo, da 4ª dimensão, ele vem e tira. Quando ele tira, é o que, quando você falou, eu fiquei analisando isso, né, no relato. Poxa, esses caras vêm de uma dimensão, não é? De um espaço-tempo diferente, ele entra e sai a qualquer momento a velocidade acima da luz e a gente não percebe, vê, porque a nossa visão, a nossa percepção não consegue alcançar. Tem um detalhe que eu fico... vai até abrilhantar esse raciocínio. Desculpe o termo abrilhantar. A realidade, essa experiência das naus, né, foi muito interessante porque os índios não reconheceram que existia alguma coisa ali, porque simplesmente eles não sabiam o que era aquilo ali. Exatamente. Quando você propõe entregar a uma criança uma búfala dessa aqui, essa chave, ali você já tem um conhecimento, só que tem um detalhe. A criança percebe que aquilo ali existe. Ela não consegue nominar aquilo. Exatamente. Os índios nem isso
conseguiram porque eles nunca tinham visto algo parecido. Então eles não enxergaram, quer dizer, o cérebro não permitiu que ele enxergasse aquilo porque simplesmente não tinha parâmetro. A criança tem parâmetro porque ela olha aquilo que você entregou. O que é isso? A partir do momento que ela... Aí já é curiosidade. O que é isso que é para você nominar para que ela interprete para o resto da vida que seja. Os índios naquela hora não tinham como. Aí que está a beleza do cérebro. Ele não conseguiu nominar porque simplesmente nunca tinha. É assim, né? Porque um exemplo, foi esse parâmetro que eu peguei com um objeto, que era algo que eu acho que está dentro do nosso, do que eu poderia fazer. Então, como você cogita, só para extravasar essa coisa, como você cogita essa coisa da dimensão, e eu acho, eu tenho quase certeza que é realmente uma outra dimensão, essa proposta dele. Eu acho que existe uma vibração qualquer, foi a interpretação mais lógica. Mas foi isso que você sentiu na hora que você teve esse contato. Mas eu interpretei, quer dizer, minha mente foi tão racional que eu interpretei. Eu disse, peraí, eles estão saindo de um lugar e eu entrando em outro lugar que eu não estou conseguindo enxergar. Então é outro campo, é outra vibração, tem outra densidade ali que eu não estou conseguindo assimilar. Foi essa a minha leitura daquele momento. Né? Agora, que foi extremamente estranho reconhecer isso. Foi uma porrada. Agora como está sendo gravado, e quando você diz assim, que foi extremamente estranha, quando você faz essa afirmação que foi extremamente estranha, até pelo conceito que você como profissional tem, o que eu estou achando impressionante no seu relato, não é? É exatamente isso, não é? O que mais me impressiona é que pelo conhecimento acadêmico dele, ele teve um impacto emocional de dizer eu aceito ou não aceito o que o que estou vendo. Né? Então eu acho que isso foi a parte mais impressionante Para mim a parte mais impressionante foi eu olhar e ver. O resto está diluído nos conceitos, né? Eu acho isso, acho aquilo, eu acho aquilo outro. Eu posso levar esse relato seu lá para Salvador? O lado dele, não, eu vou pegar essa parte aí que a gente estava falando de Jung, de Freud, de Lacan. Olha, o homem lá no Capão, ele tem esse conceito, teve esse contato, mexe, porque a gente sabe que mexe muito. Mexeu. Estou pedindo para o intervalo ali do coffee break ali. Né? A gente, faltam 5 minutos para a gente encerrar. Eu queria só fazer uma sugestão. Você começou a falar da comunicação do reptiliano, mas aí você tem mais algum detalhe do que o reptiliano falou na comunicação mediúnica, quando teve aquele contato lá no Centro Espírita? Você tem mais algumas informações sobre o que ele falou, assim, a relação dele com Deus? Você começou, mas de repente você mudou de assunto. Você tem mais alguma informação mais detalhada sobre esse contato? Sim, o que ele falou, o Edson me relatou, já disse, a relação de Deus que eles têm não é a mesma visão em relação de Deus que nós temos. Eles sabem que Deus é onisciente e onipresente, não é? Que o sentimento, que o Deus está nele, que é um sentimento puro. Isso foi o que ele me falou. Agora, a comunicação era de uma lógica perfeita. A comunicação foi de uma linguagem altamente lógica. Porque o que ele quis me dizer, o que o Edson me relatou nessa comunicação, que o nível de consciência desse reptiliano era muito mais avançado do nível de consciência nossa, porque a nossa percepção de consciência ainda está muito na percepção do mundo físico que nós vivemos, não é? E que a compreensão de Deus que eles têm é um nível de compreensão muito mais avançado do que o nosso. Porque o Deus, pelo que o Edson me explicou, olha, gente, o que eu entendi na mensagem, que a percepção de Deus que nós temos é um Deus humano. Deus protetor. Muito protetor, muito pai. A visão de Deus que os reptilianos têm é uma visão, se assim eu posso me expressar, é uma visão muito mais cósmica, muito mais holística, muito mais interativa. Né? Então foi isso que Edson pediu para que a gente relatasse, que os reptilianos existem, é fato, e que eles têm se manifestado em reuniões mediúnicas. Isso é algo incontestável. Eu vou deixar aqui
um relato do próprio Chico Xavier. O próprio Chico Xavier, em 1973, no programa da TV Tupi, Pinga Fogo, ele faz um relato sobre os seres extraterrestres. Há em outro livro que o Chico narra na década de 70, dizendo que ele próprio teve contatos imediatos com esses alienígenas e ele diz que eles existem e eles estão presentes em nossas vidas muito mais do que nós o imaginamos. Quando você me falou esse fato pela primeira vez, você tinha me relatado que eles se... Eu lembro que a gente já conversou sobre isso antes. E você me relatou que eles falavam que eles tinham outro Deus, que o Deus deles não era o mesmo do nosso. Isso. Assim, porque até assim, eu acho que essa visão que ele coloca em relação ao ser humano ter essa visão de Deus, quer dizer, o que ele se abrange, não chega a atingir a todo o ser humano, porque existem níveis de evolução diferentes dos seres humanos. É evidente que existem pessoas aqui na Terra que têm uma outra concepção de Deus. Que talvez... O mais absurdo que eu vou falar agora, a gente precisa saber o que é que você acha que seja Deus. Né? Porque as pessoas, quando conceituam Deus, isso aí já vai uma visão mais filosófica, blavatskiana que qualquer outra coisa. Quando você diz o que é Deus, obviamente é aquela coisa, você diz o que é bonito e você está dizendo ao mesmo tempo que o que é bonito tem coisas que são feias. Então você não está vendo todo o conceito com o olhar sem julgar absolutamente nada. Né? Então, Deus é isso. Se Deus é isso, obviamente Deus não é isso. Quer dizer, a outra coisa, o oposto. Quando isso é um absurdo. Né? Se Deus é, o que é bom e o que é ruim né? Então, quando você conceitua que aquilo é bom, quando você diz que aquilo é bom, obviamente você está dizendo que o antagônico àquele bom é ruim. Quer dizer, um baita de um absurdo. Então você não tem uma visão holística, você não tem uma visão do todo, né, que você pode vir a ter. Né? Então, quando você conceituar Deus é isso, Deus é aquilo outro, você está completamente errado. Porque Deus é. Agora,